Estresse, falta de paciência e fadiga são sintomas sofridos pela maioria das mulheres no período conhecido como TPM, a temida tensão pré-menstrual. Isso acontece quando os hormônios que aumentam o comportamento agressivo atingem picos durante o período de ovulação. Mas se engana quem pensa que essas alterações são sentidas apenas pelas mulheres. Os homens também têm hormônio que influencia no comportamento. A testosterona, segundo este médico, trata-se de um hormônio muito importante para o funcionamento do corpo, tanto físico quanto psicológico. É ele que define a característica de masculinidade do indivíduo. Então, ele é responsável, inclusive, pela perpetuação da nossa espécie, porque ele é o responsável pela manutenção da produção de espermatozoides, por exemplo. O clínico explica que qualquer alteração deste hormônio ocasiona alguns sinais, como agressividade e depressão. Existem algumas doenças que provocam o desequilíbrio hormonal com o aumento de produção ou diminuição da testosterona, e alguns indivíduos também que, por algum motivo, tomam esse hormônio de forma exógena, ou seja, externamente ou por injeção, por comprimidos, acabam experimentando um aumento significativo da dosagem de testosterona no organismo. Isso pode provocar algumas oscilações de humor, depressão, agressividade, né? São características que acabam ficando exacerbadas nesses indivíduos. O crescimento de pelos está diretamente ligado à produção da testosterona. É a partir do momento que esse hormônio começa a ser produzido, por volta dos 12 anos de idade, que os pelos em alguns locais começam a aparecer, como, por exemplo, no rosto. A testosterona, entre aspas, ela é responsável pela nossa distribuição de pelos, a presença de barba, de pelo no peito, da voz masculina ser mais grossa, né, do que a feminina, a questão da sexualidade, da libido, da massa muscular ser mais avantajada em relação às mulheres. Então, basicamente, a testosterona faz parte de todo esse processo. Também é fácil perceber a influência desse hormônio nos músculos dos homens. Os meninos ficam mais fortes e passam a ter maior massa muscular. De acordo com o médico, essa diferença aumenta no período entre 20 e 30 anos, quando os homens têm um pico nos níveis de testosterona no sangue. Já na terceira idade, com a produção menor deste hormônio, há uma perda de massa muscular e fica mais difícil se recuperar de lesões musculares. Por isso, em alguns casos, os médicos indicam a ingestão de suplementos de testosterona. A partir da quinta década de vida, sexta década de vida, ocorre uma diminuição natural na ação da testosterona, não só no nível sanguíneo, mas na ação que ela proporciona. E, em alguns casos, acaba sendo indicado a reposição hormonal para certos indivíduos, mas na maioria das vezes isso não é necessário. A libido e o desempenho na hora do ato sexual também estão ligados à testosterona. O médico explica que as alterações dos níveis deste hormônio podem afetar a vida sexual. Ela que define, né, a questão da produção do espermatozoide, da produção do esperma e da libido masculina. Se sem testosterona, não existiria, por exemplo, a relação sexual pelo homem. E quanto àquela história que é dos carecas que elas gostam mais, já que o alto nível de testosterona está também ligado ao desempenho sexual, o médico derruba esse mito. A calvície é uma doença genética que causa destruição dos folículos pilosos, né, e não tem relação direta com a presença ou ausência de testosterona.